Boa noite a todos. E aí, moçadinha? Tudo beleza? Pessoal aí do Brasil? Uhul! Yes! Beleza. Bom, então a gente estava na última aula falando de dinâmica do movimento curvilíneo. E a última questão foi a 13. Na sequência, então, professor, nós estamos na página 115 e nós vamos para a questão 14. Pega aí sua apostilazinha, seu caderno de anotações secretas, tranquilo? Vou começar então a questão 14, tá? Vem comigo, Moi. 14, professor? Antes de fazer a questão 14, vamos lembrar rapidamente aquela teoriazinha de dinâmica do MCU no plano horizontal, tranquilo? Só para você lembrar do finalzinho da aula passada. Vai, professor, vamos nós, olha, fazer um flashbackzinho, né? Dinâmica do MCU no plano horizontal, né? Vamos nós. Primeiro, aquela figura que mostra a cinemática do movimento, né? Uma bolinha, né? Descrevendo uma curva, né? Circular, né, professor? E aí tu sabe, por exemplo, que a velocidade da bolinha, em cada instante, ela é o quê, Moi, hein? Tangente. Isso. A velocidade é sempre tangente, né, professor? E como é um MCU, a aceleração resultante é a própria aceleração, quem, Moi? Centrípeta, professor. Por isso que ela passa pelo centro, né? Olha, Então, beleza, olha aí. A aceleração centrípeta, ó, no MCU, professor, né? A aceleração resultante é a própria aceleração centrípeta. Por isso que o Renato Brito mostra, né? A aceleração aí passando pelo centro e tal, né, professor? MCU no plano horizontal. Aí eu até insisti, né, em dizer para você que na vertical, portanto, não tem aceleração, né? Toda a aceleração está contida no plano horizontal, né, professor? E o que mais? Aí eu falei para você que nesse tipo de movimento, nessa classe de movimentos, a gente sempre utiliza esse diagrama de forças padrão. A gente sempre imagina um diagrama de forças que segue esse padrão aqui, ó. Uma para cima, uma para baixo, uma para dentro e uma para fora. Professor? Uma para cima, uma para baixo, uma para dentro e uma para fora. Ah, tá. F1, F2, F3 e F4, né? São forças genéricas, né, professor? E aí aquela velha história, né? Renato Brito, cara, na vertical, aí tu se lembra, né? Na vertical não tem aceleração, não é verdade? No MCU, no plano horizontal, não tem aceleração na vertical. Por isso que na vertical o Renato fala assim, né? A soma das para cima é igual a quê, professor? Igual a soma das para baixo. Pronto. No caso aqui, como só tem duas, né? Eu vou dizer F1 empatando com a F2, né, professor? Mas claro que é a soma das para cima igual a soma das para baixo, se houver, né, se houver mais de duas, né, professor? E aí, Renatinho, na direção radial, cara, na direção centrípeta, pois é. Nessa direção, tu não sabe que tem a aceleração centrípeta, né? Então, se a aceleração centrípeta está ali, professor, é necessário que haja uma força resultante, né? Que justifique essa aceleração, né? Olha, Então, na direção radial, na direção centrípeta, Moi, aí a gente escreve, tu se lembra? A força resultante na direção centrípeta. Queima, professor. É o que, Renato? É as para dentro menos as para fora, né? Ah, tá. E isso, pela segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Mas quem é que é aqui as para dentro menos as para fora? Ó? F3, ó, menos F4, ó. As para dentro menos as para fora, prof. Isso vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Aí é bem provável que tu se lembre que tem duas formulazinhas para a aceleração centrípeta, né? Uma delas, V ao quadrado sobre o raio, né, professor? Mas se eu não quiser essa daí, como é que é? Aí tem a outra, olha, ômega ao quadrado vezes o raio. Ah, tá. As para dentro menos as para fora, né, professor? Vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. E aí é como eu te falei, né? A força para fora não é obrigado a ter, não, né, professor? Não, contanto que tenha para dentro, né? Ah, tá, né? Beleza. Renato Brito, e o que mais? E o que mais é o seguinte, ó. E se aparecerem forças assim, ó, penetras? Olha aí, professor, forças piratas, né? Ó.
Forças forasteiras, olha, elas estão na posição errada. Se aparecerem forças nessas posições vermelhas, que nem estão para cima, nem para baixo, nem para dentro, nem para fora, o que você faz com essas forças vermelhas, Moi? Decompõe, professor. Eu sempre vou decompor. Toda questão que for um MCU no plano horizontal, o diagrama de força segue esse padrão. E se aparecerem forças na posição vermelha, aí tu decompõe. Aê, isso. Bom, aí logicamente, né, se você precisar, tem aquele reforçozinho da cinemática do movimento circular. Por exemplo, V é igual a ômega vezes R, né? É o novo, né, professor? Pois é, né? Ou então ômega é 2π vezes a frequência, né? É o novo, 2π vezes a frequência. Ou então 2π sobre quem? 2π sobre o período, né? Isso, coisas que, né, você já está acostumado, né? Lembranças da cinemática do movimento circular, né, professor? Caso eu precise, né? Pois é. Então pronto. Então finalmente vamos para a questão 14, né, professor? Bora. Vamos fazer a questão 14, beleza? Bom, a questão 14 vira para você e fala o seguinte, ó. Vamos ler. Então finalmente a questão 14 vai dizer o seguinte, olha. Um toca-discos tem o prato na posição horizontal e ele gira, né, dando 3 voltas a cada π segundos, né? Aí a pessoa levanta a mão, já sei, esse π é 180, né, professor? São 180 segundos, né, olha? Nada a ver, né, Moi, né? Meu professor de matemática falou que π é 180. Não. O π só é 180 se ele for π radianos, né? Π radianos equivale a 180 graus. Mas nem todo π é radianos. Π pode ser qualquer coisa, né? Mulher, quanto é essa distância daqui para lá? Π metros. Pronto, pode ser. 3,14 metros, né? O cara pode passar vendendo din-din, né? Picolé. Olha aí, ó, o picolé. Ei, moço, quanto é que é o picolé, hein? É π reais, senhora. R$3,14. O vendedor nerd, né? Por quê, né? Por que não, né? Quanto é que é o picolé? 3,14. É π reais o picolé. Pois é. A pessoa acha que π é igual a 180, mas não é isso não. O π é 3,14, 15, né? Nada. Tá, professor. Então ele está dizendo que esse disco está girando nesse ritmo. Qual é o ritmo, hein, professor? Está dando 3 voltas a cada 3,14 segundos. Beleza. Desenha aí, professor. Vamos desenhar aqui. E aí, professor? Pronto, olha. Então, tá aí a figura, né, Moi? E vai acontecer, então, é o quê, professor? Rapaz, esse moedinha vai girar aí em torno desse centro, né? Então, veja o que ele está dizendo aqui, professor. Vamos lá, veja o que ele está dizendo. Diz que esse disco está dando 3 voltas a cada π segundos, né? Olha. E fala o seguinte, olha. Colocando-se uma pequena moeda de massa 20 gramas sobre esse prato, naturalmente, né, pessoal, que a moeda vai rodar junto com o prato, né? Vai girando ali junto com ele, né, professor? E o que a questão está dizendo? Ela deslizará, pessoal, apenas se estiver a mais de 10 centímetros de distância desse centro. Então vamos pensar comigo. Ei, pessoal, se ela estiver a 5 centímetros do centro, ela vai escorregar? Se ela estiver a 8 centímetros do centro, ela escorrega? A 9? Se ela estiver a 10 centímetros do centro, ela vai escorregar? Se ela estiver a 10,1? Professor, porque ele falou que só escorrega se estiver a mais de 10 centímetros do centro. Ou seja, se ela estiver exatamente a 10 centímetros do centro, ela pode até não estar escorregando, professor, mas ela está se urinando toda. Ou seja, essa foi uma maneira diferente, né, de dizer que essa moeda, quando ela está a 10 centímetros do centro, ela estará na famosa o quê? Perfeitamente, na famosa iminência de escorregar, né, professor? Determine o coeficiente de atrito estático entre a moeda e o prato, né? Sabendo que ela fica na iminência de escorregar quando ela está a 10 centímetros do centro, né, professor? Então vamos lá, vamos atacar esse probleminha? Vamos nós. Bom, então eu vou fazer aqui a colocação de forças, tranquilo? Olha? A colocação de forças, nós, segue o mesmo esquema da questão 13, ó. Aquela do carrinho de Fórmula 1, né? Tem a normal e o peso, né, professor? Naturalmente, né? Tem a normal e o peso. E essa moedinha, professor, ela consegue fazer a curva junto com o prato sem escorregar, graças a quem, né, professor? Graças à força de atrito. A força de atrito, né? É ela que vai fazer o papel de força resultante centrípeta, né? Professor? Né?
E é graças a ela, professor, que a moedinha não escorrega nem a pau, que ela vai rodando junto com o disco. Então pronto, é isso que está acontecendo aí. Observe o meu diagrama de forças. Uma para cima, uma para baixo e uma para dentro. Professor, está de acordo com o nosso esquema, né? Uma para cima, uma para baixo, uma para dentro. Não precisa ter uma para fora, né? Olha, Então, como esse movimento é um MCU no plano horizontal, eu já estou acostumado. O Renato já me disse como é que eu equaciono isso daí, ó. Não tem muita dificuldade, não. Não preciso decompor ninguém, né? Porque não tem nenhuma força estranha, né? Então, vamos lá. Vamos, professor, vamos embora. Na vertical, Renato já me disse, ó, a soma das para cima, né, ó, igual a soma das para baixo, ó. Isso, ó. Normal igual ao peso. Soma das para cima igual a soma das para baixo. Normal igual ao peso, beleza. Professor, na direção radial, ó, na direção centrípeta, pronto, olha. Na direção radial, na direção centrípeta, o que é que o prof vai escrever? Força resultante na direção centrípeta. É o que, professor? As para dentro menos as para fora, né, professor? As para dentro menos as para fora, né? E isso vai ser a mácia vezes a aceleração centrípeta. É a nova. E aí, prof? Bom, e aí, ó, as para dentro menos as para fora vai ficar o FAT menos ninguém. Vou até colocar aqui, ó, professor. O FAT menos ninguém, ó. Tá. Isso vai ser a massa da bolinha, vezes a aceleração centrípeta. Pessoal, para dar uma variada, eu vou usar essa daqui, ó. Ômega ao quadrado vezes o raio. Eu vou te mostrar uma coisa bem interessante, ó. Vai, professor. Pronto, vamos lá. Ômega ao quadrado vezes o raio. Então essa vai ser a condição número 2, essa é a condição para que a moeda não escorregue, né? Se essa condição for satisfeita, a moeda vai fazer a trajetória circular, né? Sem escorregar, né, professor? Bom, antes de continuar, queria chamar a sua atenção exatamente por que o senhor quis usar esse ômega ao quadrado vezes o raio? Por que o senhor escolheu isso daí? Olha como é interessante essa análise que eu vou fazer aqui no meu rascunho, certo? Vai, professor, diz aí, rascunho, tá bom? Fazer aqui um rascunhozinho. Olha, imagine, considere, né, que você tenha, por exemplo, digamos, um disco, né, igual a esse aí, né, um disco circular, que a gente está olhando de cima, né, vista superior, né, professor? E quando a gente está olhando de cima, vamos supor que tem aqui que tem uma moedinha na posição A, professor, e uma moedinha na posição B, pronto. E aí o disco vai girando, né, professor? E elas estão girando assim junto com o disco. Se você esperar um pedacinho, daqui a pouco essa moeda A já está bem aqui assim, ó. Essa moeda B, ó, já está bem ali assim. Claro, o disco está rodando, né? Pois elas estão rodando junto com o disco, né? Nada mais, né, natural, né, professor? Todo mundo aqui girando e tal, né? Beleza. Então, só para dar nome aos bois, né? Isso, mimosa. Isso, né? Então, só para dar nome aos bois, pronto. Então, cada moedinha vai descrevendo a sua trajetória circular. Logicamente que cada uma com o seu raio, né? Uma vai ter um raio que eu posso chamar aqui de RA, né? A outra aqui, professor, RB, né? Renato Brito, né? Isso, Renato Brito, né? Pronto. Bom, o que eu queria te dizer é o seguinte, ó. Quando o disco está girando, que essas moedas estão girando junto com o disco, eu queria perguntar para você o seguinte: quando essas moedas vieram daqui para cá, você diria que elas percorreram ângulos iguais ou que elas percorreram distâncias iguais? O que é que tu acha? Professor, só no visual eu percebo que elas andaram ângulos iguais, né, Renato Brito? Afinal de contas, né, professor? Uma moeda estava bem aqui assim e ela veio, digamos, para cá. Pronto. A outra moeda estava bem aqui assim e ela veio para cá. É como se fosse 90 graus. Enquanto uma girou 90 graus, a outra girou 90 graus. Você diria, então, que elas percorrem ângulos iguais em intervalos de tempos iguais? Ou que elas percorrem distâncias iguais em intervalo de tempos iguais? Tu acha que essa distância aqui poderia ser igual a outra? Tem como, pessoal? Claro que não, professor, claro que não. Elas percorrem ângulos iguais em intervalos de tempos iguais. É por isso que você diz que essas moedas estão girando com a mesma velocidade angular ou linear? Professor, elas têm a mesma velocidade angular. Eu posso dizer que a velocidade angular da moeda A é a mesma velocidade angular da moeda na posição B?
Por quê? Porque ambas coincidem com a velocidade angular do próprio disco. Ah, claro. Elas estão girando junto com o disco. Toda vez que o disco der uma volta, as moedas também dão uma volta. E se o disco girar 90 graus, as moedas também vão girar 90 graus. Estão girando junto com o disco. Mesma velocidade angular do disco. Portanto, professor, mesma frequência. Mesmo período. Pois é, sem dúvida, né? Mesma frequência do disco, né? O mesmo período do disco. Ah, tá. Não, isso aí eu sei, né? Pois é, que elas estão girando junto com ele. É como se fosse um corpo só, né, professor? Como se fosse um corpo só. A mesma frequência desse disco, né? Ou seja, o mesmo tanto de voltas por segundo. O período, o mesmo tempo que demora para dar uma volta, né? Ah, tá. Lógico, né? Mas em termos de metros por segundo, em termos de distância, quem percorrerá a distância maior naquele mesmo intervalo de tempo? Será a A ou será essa B aqui, Moi? A B, professor. A B, eu estou percebendo que isso é verdade, Renato. Ou seja, tu percebe o seguinte, ó. O ômega delas, né? Escreve aí, professor. O ômega das duas é o mesmo ômega. Tá, a gente já tá vendo que é o mesmo ômega, porque é o ômega do disco. Só que uma vai girar com raio RA, enquanto que a outra vai girar com raio RB. E claramente, professor, quem é maior? Claramente, professor, que o RB é maior do que o RA. Então, se o RB é maior do que o RA, é fácil você perceber que dessas duas aqui, quem é maior? VB é maior do que VA, professor. A B percorre mais metros do que a A no mesmo intervalo de tempo. Claro. Entendi. Então, à medida que, né? Eu acho que eu entendi o raciocínio, professor. Pois é, eu estava chamando a sua atenção desse fato. E para que o senhor estava falando disso? E o que isso tem a ver com aquela nossa questão? Antes de eu passar para lá, alguém quer perguntar alguma coisa dessa parte? Aí, professor, eu queria só perguntar um negócio. Pergunte. Tudo bem? Tudo fácil? Então, eu vou continuar. Olha, digamos que essa moedinha, né, Renato Brito? Essa moedinha esteja girando aqui na trajetória circular dela, né? E aí, ó, vamos supor que eu posso fazer o seguinte. Por exemplo, a moeda está girando, aquela moeda está girando aqui na posição A. Essa moeda ali, professor, ela está girando aí numa certa posição. E à medida que ela vai girando, o que acontece? Bom, ela está sujeita a um atrito estático, né? Esse fato estático, professor, é ele que vai bancar essa força centrípeta, né, professor? Essa solicitação aqui de força centrípeta, né, professor? Quem é que vai bancar isso daí? Quem é? É o FAT, né? Quem vai bancar isso aí é o FAT. Tá. Então, veja só, o que eu queria que tu visse, olha. Digamos que à medida que essa moeda vai girando, ela estava girando inicialmente na posição A, e aí eu vou pegar essa moeda que está na posição A, ó, e vou levá-la, professor, mais para longe do centro. Ela está na posição A, rodando, e aí eu vou afastá-la do centro. Renato, esse raio que aparece bem aqui na conta, eu estou com uma dúvida. Esse R que aparece bem aqui nessa equação, pessoal, é o raio de quem, por acaso? Será que é o raio da moeda? Será que é o raio desse prato? Será que é o raio da terra? Será que é os raios da pupila do senhor reitor, professor? Ou será que é o raio que o parta? Sei lá. Esse raio deve ser qual raio dessa figura? Que mal pergunte. A distância da moeda até o centro, também conhecida como raio da trajetória. Professor, isso aqui é o raio da trajetória, ou seja, essa distância daqui para cá, né? Esse raio, Renato Brito, é o raio da trajetória que ela está seguindo. Quer dizer, professor, que quando essa moeda está rodando, se o senhor afastá-la um pouco mais do centro, o senhor está aumentando esse raio. Mas é mesmo, né? Então vamos supor que a moedinha está rodando ali, professor, numa boa, e de repente o senhor pega essa distância, esse raio, e o senhor leva, né? O senhor aumenta esse raio. Vamos supor, a moeda estava na posição A e o senhor levou para a posição B. Pronto. Professor, se esse raio dobra, né? Se esse raio duplica, esse termo aqui, essa força centrípeta que vai ser requerida, né? Se esse raio dobra, o que vai acontecer com esse ômega, hein, pessoal? Se esse raio dobra? Se essa moeda estava na posição A, e agora eu peguei a moeda e eu trouxe para a posição B, o que vai acontecer com a velocidade angular dela?
Hein, pessoal? O que que acontece com a moeda quando ela estava na posição A e eu levo a moeda agora para rodar na posição B? Legal, professor. O ômega dela muda? Não, o ômega dela continua o mesmo, porque é a velocidade angular do disco, né? Ah, que legal! Era isso que eu queria que você visse. Eu escolhi essa fórmula, né, nessa questão, porque eu queria trabalhar exatamente com isso. Olha, nessa situação, professor, eu estou vendo que o ômega e o raio da trajetória, eles são independentes. Como assim, professor? Independentes. Um não tem nenhuma relação com o outro. Se um aumenta, o outro aumenta? Não. Se um diminui, É o que, professor? Independentes, né? Então, voltando aqui ao ponto, olha. Então, eu escolhi essa formulazinha porque eu queria te mostrar esse lance, ó. Nessa questão aqui, professor, a velocidade angular da moeda é independente da distância dela até o centro? Então, vamos supor que primeiro a moeda estava na posição A. Legal. Aí o Renato Brito pegou e aumentou o raio, levou ela mais para longe do centro. Professor, se o senhor tivesse dobrado esse raio, professor, se o senhor dobrar esse raio, esse ômega muda? A massa dela muda? Então, se eu dobro esse raio, a força centrípeta que vai ser requerida para mantê-la na curva vai ser agora quantas vezes maior se o raio dobra? A força centrípeta necessária dobra. Quem é que vai bancar isso daí? É o FAT, né? Então, Renato Brito, se você leva essa moeda para uma posição mais longe do centro, se o raio da trajetória dobra, para mantê-la na curva, a força de atrito, né? A força de atrito requerida vai ser agora quantas vezes maior? O dobro. Pronto, vamos supor que a força de atrito conseguiu. Tu sabe que o fato estático é aquele que vai aumentando, né? Ele vai acompanhando, né, professor? A demanda, né? À medida do possível, né, Renato Brito? Então vamos supor que você afastou ainda mais, professor, que o raio tenha triplicado. Eu levei essa moeda ainda mais longe do centro. Se o raio triplica, o ômega não varia. Se o raio triplica, professor, então isso daqui triplica para conseguir manter a moeda, né, rodando junto com o disco para ela não escorregar, o FAT vai ter que crescer junto, né? Logicamente, professor, que vai chegar uma hora que se o senhor afastar muito, se o raio ficar grande demais, esse termo pode ser que ele cresça tanto que a força de atrito não consiga bancar esse valor, né? Tu se lembra que a força de atrito é limitada, né? Só consegue crescer até no máximo quanto, Moi? Miostático vezes a normal. Se o senhor exagerar nesse termo aqui, né? Pois pode ser que ela escorregue, né? Tá. Então, eu queria te mostrar exatamente isso, olha. Nessa questão, o Renato preferiu usar essa formulazinha do que aquela outra. Porque se eu tivesse usado essa outra, não seria legal não, sabe por quê? Por que não seria legal? Porque a velocidade linear, ela não é independente do raio. Por exemplo, professor, se a moeda estiver girando aqui na posição A, vamos supor, e de repente o senhor leva essa moeda para a posição B, vamos dizer que de A para B o raio dobra. Ixi Maria, professor, se o raio dobra, se o raio aumenta, vai ter um aumento tanto aqui embaixo, ó, como também aqui em cima, né? O Renato falou, quando essa moeda vai da posição A para a posição B, a velocidade cresce, o raio cresce, ó, e a velocidade linear cresce também. Ixi, aí cresce em cima e cresce embaixo. Muito complicado, né, professor? Pois por isso que eu não achei muito legal. Quando o raio da trajetória aumenta, quando a moeda vai de A para B, aumenta tanto o raio, como também aumenta a velocidade linear. Não gostei não. Pois por isso que eu não quis usar essa. Eu dei preferência para essa, para você ver, né, o trabalho assim independente. O ômega ficando independente do raio. Então, uma das maneiras de essa moeda ficar na iminência de escorregar, você já viu. É você não mexer no ômega e você aumentar esse raio. Vai levando a moeda cada vez mais longe do centro, cada vez mais longe. Até que se esse R cresce demais, a força de atrito não vai conseguir bancar esse termo se ele estiver muito grande. E aí chega uma hora que a moeda escorrega, né? Então, uma das maneiras de levar a moeda até a iminência. É você ir aumentando o R sem aumentar esse ômega. Mas a gente poderia fazer a situação ao contrário, professor. Como é que seria ao contrário? Vamos supor que essa nossa vitrola, né, esse nosso toca-discos, vamos supor, professor, que ele tem um botãozinho. Eu vi, tem um botãozinho, eu vi lá na casa da minha avó. Pois pronto, né? Aí tem um botãozinho que controla a velocidade angular, ômega. Eu vi, quando roda esse bichinho, né, professor? Então vamos supor que você está aqui, ó, e você aumentou aqui esse botãozinho, rodou.
Eita, Renato, vamos supor que a velocidade angular agora tenha dobrado. Renato Brito, cara, se a velocidade angular dobrar, o que vai acontecer com o raio? Nada, professor, porque eles são independentes, né? O raio tem nada a ver, o raio continua o mesmo. Se a velocidade angular, por algum motivo, dobrasse, ela não está ao quadrado, não está? Se a velocidade angular duplica, esse termo vai acabar ficando quantas vezes maior? 4. Se o ômega duplica, como o ômega está ao quadrado, esse termo quadruplicaria. A força de atrito necessária para manter a moeda lá teria que ser, então, agora 4 vezes maior. Mas como o atrito é estático, professor, ele vai tentando acompanhar, né? Se o ômega triplica, o FAT noviplica, teria que noviplicar e assim por diante. Só que, meu amigo, tu sabe que a força de atrito é limitada, ela só consegue chegar até um certo valor, né, professor? Então tem duas maneiras, professor, de levar essa moeda à iminência de escorregar. Ou eu aumentaria o ômega do disco sem mexer no raio, ou eu faria o contrário. O ômega tu deixa constante, mas tu vai aumentando o raio, aumentando o raio, aumentando o raio. Poderia chegar uma hora aqui, né? Exato. Massa, cara. Então, Moi, voltando para nossa questão, então a gente poderia fazer o seguinte, ó. Renatinho, limitante. Pois é, tu se lembra que a força de atrito é limitada, né? Eu me lembro, professor. Existe um tal de um limitante aí, né? É uma maneira de pensar, eu poderia pensar com o limitante. Mas vamos fazer o seguinte, vou pensar com o limitante nessa não, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos usar logo aquele fato a condição de iminência que o enunciado deu. Como foi, professor, a condição de iminência? Não sei se tu se lembra. O enunciado da questão disse o seguinte, ó. Disse que essa moeda estaria na iminência de escorregar só se esse raio bem aqui assim valesse quanto? 10 centímetros. Então vou escrever isso daqui, ó. Vou escrever isso. Condição de iminência. O que significa, professor? Se o R for 10 centímetros e somente se ele for 10 centímetros, não, se for mais do que 10, ele já terá escorregado, né? Se R for 10 centímetros e somente nesse caso, se isso aqui acontecer, professor, então estará na iminência de escorregar. Ou seja, como é que eu escrevo isso em matematiquês? Qual é aquela condição de iminência de escorregar, pessoal? É porque o FAT já está valendo quanto, turma? Mi estático vezes anormal. Isso chama-se condição de iminência de escorregar. Vale sempre? Não. Só quando está na iminência de escorregar. Vou chamar isso aqui de condição número 3, ó. Então pronto, nessa nossa questão 14, professor, então o que a gente quer que aconteça? A gente sabe que, né, a condição 1 vai ser satisfeita, a 2 também, né, porque não está escorregando, né, professor? E o cara ainda disse que está na iminência de escorregar, Renato Brito, se esse R for 10 centímetros. Então a gente vai ter direito a usar a relação 1, a relação 2 e a 3, a gente vai ter direito de usar todo mundo, porque a gente vai usar o raio igual a 10 centímetros. Pronto, beleza. Mas, professor, vamos usar aquela informação que ele disse? Ele disse que essa moeda está girando, né, junto com o toca-discos, e disse que esse prato está dando quantos, hein? 3 voltas a cada pi segundos. Renato, vamos usar essa informação? Pois vamos. Então vem comigo, olha. Moi, tu se lembra a diferença entre período e frequência? Frequência é o tanto de voltas que o corpo está dando por segundo, né? Frequência é o quê? É o tanto de voltas por segundo, que às vezes a gente até chama de hertz, né? Aí hertz é isso, quantas voltas está dando por segundo. Já o período é o contrário. É quantos segundos, professor, ele gasta por volta, né? Não ele tá gastando quantos segundos para cada volta? É o que o pessoal chama de período. Então fica fácil de você entender por que o período é o inverso da frequência, né? Frequência é quantas voltas ele dá por segundo. Período é o quê? Quantos segundos ele gasta para cada volta. Por isso que meu primo falava que um é o inverso do outro. A pessoa enxerga logo de cara, né? É mesmo, né? Nessa questão aí, que ele disse que está dando 3 voltas a cada pi segundos. Isso é frequência ou é período? 3 voltas a cada pi segundos é o tanto de voltas por segundo, Renato. Então isso é frequência, cara. Pois é, frequência. É exatamente isso, ó. Frequência dessa rotação aí, professor, como é que é? Vou escrever, ó. 3 voltas a cada quantos, o que, professor? 3 voltas a cada pi segundo. Então eu posso dizer que está dando quanto? 3 sobre pi. 3 sobre pi é o quê? Voltas por segundo.
Ah, mas o senhor já falou, professor, que voltas por segundo é melhor o senhor trocar pelo que mesmo, hein, pessoal? Hertz é qualquer coisa por segundo, voltas por segundo, tapas por segundo, ciclos por segundo, né? Então, se a frequência é isso daí, professor, o senhor não queria o ômega, né? Eu queria o ômega. Então, bora usar, Renatinho, que o ômega é 2πf, ó. 2 pratos feitos ali, é 2πf, ó. Pronto. O ômega é 2πf. Então, aqui vai ficar uma moleza, né? Porque se o ômega é 2πf, ele vai ficar 2π vezes... Ah, tá. 3 sobre π, ó. Ah, prof. Aí o π cancela com o π, né? Ah, é mesmo, ó. Então, quando o π cancela com esse π, vai dar 6, ó. 6 radianos por segundo. Então tu já sabe o valor de ômega. Se eu precisar do ômega, professor, então tu já sabe, né? Já sabemos o valor de ômega. Pronto. Para resolver a questão, pessoal, basta eu usar agora as 3 condições, a 1, a 2 e a 3. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir a 1 e a 2 na 3? Vai, professor, substitui bem aí, ó, a 1 e a 2, todo mundo na 3, ó. A 1 na 3, ó, e a 2 na 3. Como é que vai ficar? Bom, vai ficar assim. A 3 diz, ó, FAT, né, ó, vai ser mi estático vezes a normal, porque está na iminência de escorregar. Joia. Mas esse FAT, professor, pela equação 2, ó, já que não está escorregando, né, já que ele está conseguindo fazer a curva, né, eu vou trocar por a massa ômega ao quadrado vezes o raio. Mas essa normal, hein? Ah, normal vai ser igual ao peso, né? Aí a soma das para cima é igual a soma das para baixo. Pronto, hoje tem a normal, o Renato Brito está trocando pelo peso. Cancelo a massa com a massa, né? E aí vou fazer a conta. Ômega, ômega é 6, ó. Descobri, né? Ômega é 6, aqui vai ficar 6 ao quadrado. O raio é 0,1, né? Na condição de iminência, o raio é 0,1 metro, professor. Isso. E a gravidade é 10. Pronto. Aí o mi estático vai acabar ficando 6 ao quadrado é 36, né, pessoal? 36 dividido por 100, ó. Eita, Renato Brito, quanto é que é 36 dividido por 100? Ó, 0,36. Então pronto, ó. Se está na iminência de escorregar, professor, quando a moeda está a 10 centímetros do centro, só se o mi estático for 0,36, né? Legal, né? E aí, matamos a questãozinha 14, né? Mi estático 0,36. Tem questão dessa? Tem, professor, para casa? Ora, com certeza. Questão dessa para casa, hein, prof? Bom, questão dessa para casa, semelhante, ó. Tu vai encontrar, por exemplo, a 30, a 31, né, ó. Essa 31 é massa, né? A 31 é muito legal. Tu olha aí, depois tu me diz, tá bom? Eu poderia ter feito essa questão, né, utilizando aquela ideia de limitante também. Depois você, né? Toda questão tem mais de uma maneira de fazer, né, professor? Geralmente as questões têm mais de uma maneira de fazer, né? Depois você pode tentar, né? Fazer por limitante. Bom, morreu a 14, Moisão. Posso ir para 15? Tranquilo? Fácil, né?